Hoje eu quero trazer para vocês o meu setup completo, assim, passo a passo, começando do zero. E esses dias eu fiz um trade e postei lá no Instagram, nos stories, e algumas pessoas pediram para eu explicar para ele desde o começo a minha linha de raciocínio. Então eu vou trazer esse trade que eu fiz para cá, eu vou passar ele no replay, explicando desde o começo, tá? Ele é um trade que tá visualmente mais bonito, mais clean. Aí eu trago esses tipos de trade, né, os mais fáceis, digamos assim, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, de vocês conseguirem entender, tá? Normalmente no dia a dia não é aquela coisa linda de livro, por isso que eu trago esses trades para ficar mais fácil a compreensão. Aí vocês vão pegar essa ideia desse trade, vão pegar o replay de vocês e vão passar ele ali para começar a entender e encaixar, tá? Porque você não vai aprender num vídeo, você vai aprender fazendo. Então assiste o vídeo, volta alguns dias, passa em vários ativos para conseguir encaixar isso que você vai aprender aqui no seu dia a dia, tá? No seu trade. Combinado? Então deixa o seu like aí, não esquece, tá? Porque isso ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas e mais pessoas acabam aprendendo também com esse vídeo. Dito isso, bora pro gráfico. Eu estou aqui no Gold, tá? Que foi onde eu fiz esse trade. Eu tô aqui no M5, mas, né, para quem já acompanha aqui o canal, eu vou olhar o H4 sempre, tá? Para quem não me acompanha, eu olho sempre o H4, o M30, e aí para fazer os trades, para operar mesmo e ver o setup, eu olho o M5 ou o M3, dependendo de qual tá mais bem desenhadinho, sabe? Então, o que eu vou identificar no H4 para começar a fazer as marcações? Eu vou identificar a tendência. Então, como que eu enxergo? Aquilo que eu consigo ver, assim, mais fácil. Então, se você olhar aqui, é uma tendência de alta, certo? Tá com fundos ascendentes e topos ascendentes. Então, é uma tendencinha de alta. E aí eu vou identificar aonde ela surgiu. Então, vamos olhar aqui. Ó, ela fez a última movimentação fluida de queda, que foi revertida, tá vendo? Fez uma puxada de alta, fez um pullback, fez outra puxada de alta, fez outro pullback, outra puxada de alta, outro pullback e a última puxada de alta, tá? Eu sempre faço essa volta, essa análise desde o começo para identificar a última movimentação fluida do momento. Por quê? Porque é a partir dela que eu vou me basear e começar a pensar nos trades, tá? Então eu sempre vou desenhando de baixo para cima ou de cima para baixo, dependendo da movimentação do mercado, para eu conseguir identificar de fato aonde que os preços estão. Então vamos olhar. Ele fez a última movimentação fluida de alta, que é a do momento. Ele chegou a fazer uma reversão, tá vendo, de movimento. Ele reverteu essa movimentação. E quando ele reverte uma movimentação, ele vai tentar reverter a próxima. Qual seria a próxima? Essa daqui, tá vendo? E ele não conseguiu fazer essa reversão. Então, a tendência é que ele queira buscar o topo novamente, tá? Porque ele vai tentar aqui. Ele não conseguiu reverter essa movimentação, ele vai buscar o próximo topo para daqui ele decidir se ele vai reverter esta movimentaçãozinha daqui e buscar esse topo, ou se ele vai falhar esse movimento e vai cair novamente tentando reverter aqui, tá? Para depois chegar aqui embaixo. Essa seria a análise da H4. Então, os preços estão nesse momento aqui, ó, que é o momento da decisão, se ele rompe para cima ou se ele cai, tá? Então, é um momento um pouco mais delicado, tá? Entre aspas, porque eu vou começar a baixar o tempo gráfico e vai começar a abrir mais o setup. Mas, a princípio, fique na cabeça que é o movimento de alta, tá? Ele estava no momento de alta principal, fez o pullback, não conseguiu reverter aqui, tá tentando fazer um topo novo, tá? Fique com isso na cabeça que é o principal. E aí nós vamos marcar. Eu costumo marcar o H4 sempre de azulzinho. Não é uma regra, tá? Vocês não precisam fazer isso. Porém, eu sempre deixo as mesmas cores, porque quando eu tô num tempo menor, se eu ver que tem uma linha azul, eu sei que é uma linha do H4 e que é uma região forte. Então, eu vou marcar aqui os pontos mais fortes do mercado. Deixa eu apagar. Ó, você percebe que quando tá tudo marcadinho, fica mais fácil de identificar a movimentação e fica mais fácil de marcar também, tá? Aí, quando você apaga, já fica tudo bem desenhadinho. E aí, aqui, eu vou marcar as travinhas, tá? Eu marquei
os pontos mais fortes, deixa eu trocar a cor, aqui os pontos mais fortes de topos e fundos, topo, esse aqui é o topo da última movimentação fluida, e esse aqui, o fundinho que ele não conseguiu reverter. E aí eu vou marcar agora os movimentos de trava, e aí eu vou marcar com os tracejadinhos para mostrar que é uma resistência, mas ela não é tão forte, tá? Então precisa marcar. Aí eu costumo marcar de tracejadinho para eu saber que ali é uma região da H4, mas não é tão poderosa, não é tão forte. O que que gera nessas regiões não tão fortes? Pullbacks maiores. O preço chega até essa região e ele tende ou a lateralizar, ficar travada, ou fazer um pullback um pouco maior, mas eu sei que ali é uma região que normalmente o mercado não passa fluido, não passa fácil, tá? Então sempre tem que ter esses avisos, digamos assim, ó. Todos esses topinhos aqui, ó, eu marco tudo. E aí, com o H4 marcado, eu vou descer para o M30. Quando o H4 tá bem marcadinho e você desce para o M30, o M30 também já fica praticamente todo marcado. E aí a gente vai fazer a mesma análise, só que no M30. O que eu vou identificar? A última movimentação fluida que foi revertida, que no caso foi essa daqui, que deu origem a esse movimento atual. Então, ó, ele teve essa puxada de queda, reverteu, fez uma puxada de alta. Lembra que eu falei que quando ele reverte uma parte, né, a última movimentação fluida, ele vai tentar reverter a outra, ó, a outra aqui, que ele conseguiu reverter aqui. Aí ele não conseguiu dar continuidade, ele fez um pullback de 100% e fez a última puxada, que é a última puxada deste momento, ó. E aí eu vou marcar essa última movimentação fluida. O M30 eu costumo marcar de laranjinha. Vou colocar ele aqui e vou colocar ele aqui. É a última movimentação fluida do momento. E aí, quando eu identifico a última movimentação fluida do M30, eu traço a Fibonacci. Ó. A minha Fibonacci, ela tem os níveis de 33%, 55% e 100%. Tá? Que são os níveis de pullback. Geralmente, quando o preço está em tendência e começa a fazer um pullback, ele faz o seguinte pullback. Ele faz dos 33, ou ele faz 55, que geralmente é um topinho anterior, ou ele corrige os 100%. Ele sempre vai fazer um pullback nesses níveis, 33, 55 ou 100. Aí ou ele vai ficar travado no 33 e 55 ou 55 e 100, mas sempre nesses níveis ele tende a tentar voltar. Então, ó, ele teve essa movimentação de alta, deixa eu trocar a cor. Aí ele teve esta movimentação de alta, aí ele fez um pullback de 33, tentou voltar, não conseguiu e tá indo para o 55. No 55, o que a gente espera? Se no M5 ou no M3 ele ficar lateralizando abaixo do 55, aumenta a chance dele vir buscar o 100%. E aí do 100% a mesma coisa, ele vai trabalhar aqui para decidir se ele volta para o topo ou se ele perde o 100%, faz a reversão e busca o próximo fundinho. Então é isso que eu já tenho em mente quando eu vou fazer o meu trade. E aí, o que eu vou levar em consideração, tá, nesse cenário? O movimento do tempo maior, que é o de alta. E aí eu vou decidir se eu vou focar em pegar o pullback, né, ou se eu vou pegar a volta do pullback. Nesse caso, como o H4 e o M30 estão em alta, eu vou focar claramente na alta. Então, o que eu vou esperar nesta região? Eu vou esperar uma falha de fundo para pegar uma volta. E aí a volta pode ser até o 33, pode ser até o 0, né, o topo, tentando fazer topo novo. E se ele faz um topo novo, ele faz um pullback e aí ele vai tentar buscar o próximo topo. Tá? O próximo topo seria esse aqui. Próximo topo aqui, esse topinho aqui. E aí eu vou colocar um tracejadinho aqui embaixo, ó. Embaixo desse fechamento aqui. Tá, esse aqui é um fechamento bem importante, porque ele passou a maior parte do tempo aqui, tentou fazer topo, não conseguiu, tentou fazer fundo e não conseguiu, então aqui tem uma boa trava. E aí, depois que eu analisei o H4 e o M30, eu vou descer para o M5.
e vou esperar o M5 andar. Aqui no M5, se a gente for analisar, não está muito diferente do M30. Ele está na última movimentação fluida de alta. Ó, esta movimentação de alta aqui é a movimentação do M30. E ele está lateralizando dentro das linhas, tá vendo? Dentro dos níveis da Fibonacci que eu marquei. E aí eu deixei o trade andar. Por quê? Porque eu tenho que esperar ele chegar no 55 para ver o que ele vai fazer. Tá? E aí eu vou soltar o replay. O replay está em 20, eu vou acelerar ele para chegar perto da minha entrada, tá? Ó, ele fez o fundinho no M30. Tentou fazer topo. Agora deixa eu diminuir aqui. Ó, ele perdeu o 55, tá vendo? Ele fechou abaixo. O que ele vai tentar fazer? Buscar o 100%, certo? Que essa é a regra. Ele vai tentar fazer um fundo maior. Aí ele fez a IGzinha, né? O pullback. Agora, para ele conseguir descer até aqui, ele tem que fazer um fundo novo, um pullback e continuar esta movimentação, certo? Porque esse é a regra. Faz uma IG, faz um pullback, faz uma IG, faz um pullback. E aqui ele até consegue, né, fazer um fundinho novo. Então você já começa a esperar, tá? Então para ele conseguir corrigir o 100%, ele tem que fazer um pullback aqui nessa região e fazer um fundo, certo? Só que eu não estou esperando a queda. Eu estou esperando a alta, porque ele tá na tendência de alta dos tempos maiores. Então eu vou esperar acontecer uma falha nesta região para alcançar a alta. Aí, ó, ele fez a puxada de queda, começou a fazer um pullback. Aí, o que você vai esperar depois de um pullback? Ele começar a fazer um fundo novo para chegar até aqui, tá? Ó, aí ele esgotou o espaço saudável do pullback, corrigiu 100% desta movimentação de queda. E agora ele tem que começar a voltar para baixo para a gente esperar essa correção de 100%. O mercado faz isso o tempo inteiro, tá? Ele vai fazendo uma puxada, faz um pullback, o pullback de 33, 55 ou 100. Aí ou ele reverte ou ele volta para a movimentação original. Ó, é que ele tentou fazer fundo, não conseguiu. Vamos esperar a próxima barra. Ó, tentou fazer fundo e não conseguiu. Esse aqui, ela tem que tentar fazer fundo de novo e tem que conseguir fechar aqui para baixo para tentar fechar esse Vzinho aqui. Esse é o padrão para ele descer. Ó, não fez novamente. O que ele tem que fazer para a gente pensar numa queda, para continuar a correção desse 100%? Ele tem que fechar aqui para baixo para a gente pensar. Não, ele vai querer vir aqui, tentar buscar o fundo novo. E não conseguiu novamente. Então, olha quantas tentativas ele teve de fazer um fundo aqui, né? Mostrar uma falha aqui para fechamento de V, para possivelmente voltar no 100%. E ele não consegue fechar. Ele testa e não fecha. Ó, mais uma vez, ele tentou e não conseguiu. E aí ele já começa a mostrar uma fraqueza nesta região de venda, num cenário que ele está muito próximo dos 55%, num cenário também que está para alta, tanto no H4, tanto no M30. Então aqui ele está meio que decidindo, né, o que ele vai fazer e mostrando que ele não está mais com força para cair, ou seja, tem gente defendendo esta região. E aí, quando ele fecha assim, igual ele vai fechar agora, assim, vou até pausar aqui para explicar melhor. Esse candle aqui, ele já mostra a direção que ele quer ir. Por quê? Se ele quisesse continuar esta movimentação para corrigir até o 100%, né, ele teria que fechar aqui embaixo, fechar o V, fazer um fundo novo e continuar esta movimentação.
E o que que ele fez aqui? Ele tentou 1, 2, 3, 4 vezes tentar fechar aqui para baixo e não conseguiu e fechou com um candle de força, que é uma IGzinha. Então, isso daqui já mostra que ele fez uma falha de fundo e que ele quer voltar para cima, tá? Então, esse ponto aqui é um ótimo, excelente ponto de entrada, tá? Teve uma falha bem explícita aqui nessas sombras, tá? Ah, e toda vez que tem sombra é falha? Não, depende do contexto do mercado, tá? Dentro desse contexto, essas falhas estão mostrando que ele não está conseguindo voltar e não está conseguindo fechar esse Vzinho para baixo para continuar aqui. Num cenário, num contexto de alta do M30 junto com o H4. Se um dia vocês analisarem todo o gráfico e o H4 está mostrando uma alta e o M30 está mostrando uma queda, é o dia que você tem que ficar fora do mercado, tá? Os tempos têm que sempre se conversar para você entrar. Então, o H4 está mostrando que está querendo subir, o M30 está mostrando que está numa tendência de alta, o M5 acabou de fazer uma falha de fundo numa região que tenta fazer topo, ou seja, os 3 tempos estão conversando na mesma direção. E aí esse é o momento que você pode fazer uma entrada. Então, vou fazer uma entradinha aqui de compra. O stop tem que ficar onde? Abaixo dessas sombras. Por quê? Porque se ele perder essa movimentaçãozinha aqui, essa região, ele tende a buscar o fundo novo. Então, o stop de proteção tem que ficar aqui embaixo, tá? Se porventura o preço na próxima barra fecha assim, né, devolvendo tudo isso daqui, você já corta o trade e espera o próximo. Aí você não precisa esperar levar um stop cheio, você pode fechar ele antes, tá bom? E o gain a gente vai colocar aqui em cima, ó, tá vendo? Aqui, tá vendo que tem uma travinha do H4? Essa travinha pode segurar a movimentação. Então, a gente coloca o take profit um pouquinho mais para baixo antes dele chegar nessa região. Por quê? O que segura o mercado não é uma linha, tá? É uma região. Então, a gente sempre deixa um pouquinho abaixo para poder ter certeza de que os preços vão pegar. E aí, agora eu vou soltar para ele começar a andar e a gente observar o que é que ele vai fazer. Vou até acelerar ele um pouquinho aqui. Ó, ele tenta fazer um fundinho de novo. Deixa eu pausar aqui para explicar para vocês. Ó, ele fecha aqui embaixo, mas ele não devolve todas essas barrinhas aqui, ó, tá vendo? Ele não devolve, ele ainda fecha dentro da caixinha. Ó, o fechamento para sair deveria ser aqui, ó, aqui embaixo dessa confusão aqui, tá vendo? Aí ele mostraria que ele ia querer vir para cá. Como ele fecha dentro, ele tá ainda mostrando a força de alta, tá? Vou soltar novamente. E aí ele pega o trade. O que é que eu vou esperar para quem faz meta fixa, tá? Como ele tá numa tendência de alta, eu vou pegar a meta mais certeira, garantida. E se ele fechar aqui para cima, fechar, lateralizar, aí eu penso em pegar a segunda parte, tá? É a parte 1 e a parte 2, que foi o que aconteceu no meu Instagram, que eu mostrei para vocês. Ele faz o rompimento, ó, aí ele faz um pullback. Vou até diminuir um pouquinho aqui. Ó, ele faz um pullback e ele vai fazer um topo novo. Ó, ele vai fazer o pullback novamente. Deixa ele terminar de pullbackar. Ó, ele fazendo o topinho novo. Eu entrei no rompimento, tá? Eu entrei quando ele fez esse rompimento daqui, do trade. Mas eu vou deixar ele aqui, assim, pra vocês verem. Aí, eu entrei no rompimento e o stop vai ficar menor, né? Que eu entrei aqui. Mas o stop tem que ser abaixo do candle, abaixo das sombras, tá? Ele não pode fechar aqui embaixo novamente, da região do M30. Ele tem que fazer o pullback nesta região para continuar subindo, certo? E aí o take profit, eu vou colocar ele também da mesma região. Ó, aqui está a região do M30. Então, a gente coloca um pouquinho mais abaixo, tá? Para poder ter certeza
que ele vai pegar. E aí vamos soltar para vocês verem o andar da carruagem. E aí ele esgota todo o vácuo livre. Então, ele sempre vai fazer isso, tá? Eu quero que você desenhe ele. Ó, vou abrir aqui o bloco de notas para poder desenhar o trade para vocês. Deixa eu só pausar aqui. Eu quero que vocês desenhem esse trade para vocês conseguirem procurar esse tipo de trade que ele é bem assertivo em outros ativos, em outros tempos, em outros dias, tá? Então, olha, fixa esse desenho que eu vou desenhar aqui para vocês e tente buscar eles no seu replay, tá? Ou na sua conta demo. Gente, eu vou repetir isso todas as vezes. Enquanto você estiver aprendendo qualquer setup, qualquer estratégia, vocês não façam na conta de vocês, tá? Vocês façam primeiro no replay. Vocês vão fazer isso, vocês vão assistir essa aula, vão entender, vai falar, não, nossa, eu consegui entender. E aí, no replay, você vai começar a fazer. E no replay, você vai errar pra caramba até conseguir encaixar todas as pecinhas, tá? Porque algumas coisas, elas são um pouco subjetivas, tá? Não é A, B, C escrito em pedra, tá? Às vezes, o que você identifica como última movimentação fluida, às vezes tá com várias barrinhas, aí você se pergunta, nossa, mas por quê? Qual que é o padrão? Tem o padrão, né, que são várias barras seguidas, mas conforme você vai tendo tempo de tela e experiência, você consegue já bater o olho e identificar, não, isso aqui é a última movimentação fluida. Você vai desenhando, você vai falar, não, isso daqui é a última movimentação fluida. Por quê? De tanto repetir, repetir e repetir. Tá? Eu não aprendi isso daqui em uma aula. São 7 anos estudando, fazendo exatamente a mesma coisa, tá? Isso daqui é o início de um pique-esconde. Então, você vai treinar o olho de vocês dentro dessas medidas do 33, 55 e 100 e vai começar a entender. Então, vão ter stops seguidos, vão ter gains seguidos. Você vai printando as telas que você vai fazendo os seus trades. Depois você vai comparar por que que alguns deu gain, por que que alguns deu stop. E conforme você vai fazendo isso, você vai gerando um banco de dados na sua mente para quando você for operar na sua conta, você já vai saber exatamente, não, isso daqui não é um bom padrão. Ah, esse daqui é um dia que vai estar muito bom. Ah, esse daqui eu tô meio na dúvida, não vou fazer. E é só nessa prática que você vai conseguir se desenvolver, tá? Então eu vou desenhar o trade aqui para vocês, para ficar bem claro, e depois vocês procurarem nos seus replays. E depois volta aqui e comenta como foi os seus estudos, se você tá conseguindo entender, para eu melhorar cada vez mais as minhas explicações e fazer você entender de fato, tá? Então, primeiramente, passo 1. O que que eu tenho que identificar nesse trade? A última movimentação fluida. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ver aonde o preço reverteu, né? Onde teve uma reversão, um evento lá atrás, e vou acompanhando o trade. Aí ele vai fazer uma puxada, vai fazer um pullback, uma puxada, um pullback. Essa última puxada que ele faz, que ele vai estar em desenvolvimento ainda, é a última movimentação fluida. Então, a gente vai colocar um tracinho aqui e um tracinho assim. E vai marcar a Fibonacci. Tá? E a Fibonacci vai marcar o 33, o 55 e o 100. Quando tiver tudo marcadinho, isso no tempo maior, você vai descer o tempo gráfico e esperar chegar nos níveis, tá? Então, temos aqui o nível de 33, 55 e 100. E aí, você vai esperar o preço chegar até o 33. Aí, no 33, você vai esperar uma falha acontecer, assim como essa que eu mostrei. O que é uma falha? Se ele está caindo, ele vai fazer um pullback, ele tem que fazer um fundo novo. Se ele não faz o fundo novo, né, se ele tenta fazer e não consegue, fecha aqui em cima, mesmo que ele tenha feito uma sombrona, ele fechou aqui em cima, e depois teve uma confirmação, né, que ele não vai conseguir descer, isso é uma falha. E aí você vai fazer a entradinha para pegar a volta do pullback, só o pedacinho da volta. Ah, ele não falhou, ele continuou descendo. Você vai esperar o próximo nível, que é o nível do 55.
Aí você vai esperar o mesmo desenho no 55. Ah, ele fez o desenho? Então você vai entrar, vai pegar, não tudo, tá? Você vai pegar os 70% do topo. Então o topo tá aqui, você vai pegar só os 70% do vácuo livre. Stop abaixo da falha, o gain a 70% do vácuo livre. Por quê? Porque ele pode não fazer o topo, tá? E aí ele pode ficar lateralizando. Ah, ele não fez a falha no 55, ele continuou caindo. Então, o que eu vou esperar? Eu vou esperar ele chegar no 100% e vou esperar acontecer a falha no 100%. Fez a falha no 100%, você vai buscar o próximo nível. Qual que é o próximo nível? 50, tá? Não tenta pegar até o topo, tá? Por quê? Porque quando ele faz um pullback de 100%, ele já perde a força do movimento atual. Então, quais são as possibilidades dele ficar lateralizando ou aqui, ou no 100%, tudo. Aí ele entra em pique-esconde. Quando ele corrige 100% e não reverte, ele entra em pique-esconde, tá? Reverteu, ai, apaguei. Reverteu o movimento, ele não falhou, Soraya, ele continuou fazendo fundo, renovando fundo e reverteu essa movimentação toda aqui. O que eu faço? Ele vai tentar procurar o próximo fundo. Ou seja, ele vai lateralizar aqui e vai tentar buscar o próximo fundo. E aí você pode pensar e ir contra a tendência, né? Que aí já reverteu, já mudou a tendência, você busca o próximo fundo. Esse é o meu setup desenhado, tá? Lógico, tá bem didático aqui. No mercado você repara que tem bastante ruído, né? Então não é uma coisa tão simples e bonita de ver, né? Fala, nossa, né? Tão simples de ver. Não, gente, não é. Tá? Não fica com essa ilusão de que, nossa, aprendi, vou ter gain sempre. Não vai. É um pouco mais complicado de entender na prática, né? De ir lá executar sozinho, sem ninguém te falando. Por isso eu quero que vocês treinem bastante esse setup. E depois volta aqui e me comenta como é que você tá se saindo nesse setup, se você tá conseguindo enxergar ele da forma que eu enxergo, se você tá conseguindo enxergar outras coisas, né? De repente você pode entender outros padrões a partir desse, tá? Porque o trade, ele não é 1 mais 1 é 2. Então, se o seu setup, né, se a sua forma de operar te dá uma boa vantagem estatística, esse trade é bom. Tá? Esse daqui que eu tô mostrando para vocês, ele tem uma boa vantagem estatística. Eu tenho uma média de 60 a 65% de acerto nesse tipo de setup. Então, eu gosto muito dele. Apesar de que ele tem um risco-retorno quase 1 para 1, tá? É pouca coisa de 1 para 1. Então, ele fica ali na média 1 para 1 mais 65% de acerto. Então, no fim das contas, a conta fecha e acaba fechando positivo num mês, 2, 3 meses. E também leva o stop, tá, gente? Então, não vai achar que esse é um setup milagroso. E nós... Não, não é. Tá? Ele tem os seus stops. Então, vai lá, treina ele, aprende a fazer. E depois você faz um backtest para ver como você sairia num mês, num trimestre, num semestre, num ano, tá? Vai colhendo dados para você conseguir se desenvolver cada vez mais. E para quem já fez o backtest, já tá ali tendo seus resultados na conta demo e quer ir para a conta real, eu indico a IC Markets, tá? Que é a corretora que eu opero. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo. É uma das maiores corretoras globais, tá? Ela é regulamentada e ela tem os menores spreads do mercado. Então, os spreadzinhos dela são sempre bem piquititicos, quase não faz diferença na hora que você vai operar. Por isso que eu sugiro muito a IC Markets. Então clica aqui, conheça a corretora, ela também tem conta demo, caso você precise. Ela tem também um suporte muito bom, tá? Não só com o chat com IA, mas com pessoas, então se você precisar, você consegue conversar, tirar dúvidas, eles estão sempre dispostos a te ajudar. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar aqui do lado outros vídeos falando de técnica para vocês se aprofundando cada vez mais. Então, te vejo no próximo vídeo. Beijo!